Palestras da FEB. Como de hábito, então, nós vamos iniciar com a nossa prece, convidando a todos para nos continuar a elevação em pensamento, em emanações, com o plano superior da vida. Aquele que nos dirige, aquele que nos influencia, em verdade nos governa. Ó Mestre, que posso te fazer no coração de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que os amigos espirituais ligados a esta reunião possam também se sentir bem-vindos, e que especialmente então nesse dia, onde temos a oportunidade de comemorar uma relação de um amor mais próximo daqueles que nos destinas, com o amor de nossas mães, possa nos lembrar do amor de Maria, de tantas outras, que buscam nos sustentar e apoiar nas oficinas do dia. Especial, que possas tu, Mestre, aquele que sabe verdadeiramente amar, mais uma vez, pelo acréscimo da misericórdia de nosso Pai, se fazer sobre todos nós, nos auxiliar com a tua sabedoria, facilitando o nosso próprio discernimento. Iluminar então as nossas mentes, permitir que elas possam ser mais objetivas, concluir, e que acima de tudo então as tuas energias visitando o nosso coração, aí nessa terra sagrada, possam fazer germinar as sementes que todos trazemos. Agradecemos, ó Mestre, a oportunidade que a casa nos oferece, a doutrina que nos esclarece, e que todos possam, então, aqui, envolvidos pela tua divina emanação, dos espíritos amigos, benfeitores, se sentirem, acima de tudo, em relação contigo. Que tua paz esteja entre nós, que tua luz nos ilumine, e que teu amor seja o princípio de relação entre nós, agora e sempre. Que assim seja. Então, como nós já falamos, nós temos aqui no primeiro momento a leitura de um texto evangélico no nosso início, e na sequência nós temos a palestra que está ao encargo do Arraes, com o título do ódio. Vou passar então para o Franco para fazer a nossa leitura da mensagem preparatória. O livro é Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. O item 30, Educa, é de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aos Coríntios, mas a todos nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí Emmanuel comenta: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo.
para aqueles que chegaram. Então, a nossa reunião de hoje tem um caráter especial em função do dia. E nós temos agora na sequência a nossa palestra com Jarbas Arraes, que vai nos falar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Ódio. Passa a palavra para o Jarbas, então, lembrando aos demais que depois dessa palestra, então, vai ter a tocata, e depois da tocata nós vamos ter o passe. Por gentileza. Boa tarde a todas as irmãs, a todos os irmãos. Que a paz de Jesus esteja entre nós em todos os instantes de nossas vidas. Quando estudamos o Evangelho de Jesus, procuramos retirar dele lições importantes para o nosso procedimento cotidiano, para a nossa vida de relação, para as escolhas que deveremos fazer, no aprendizado que todos nós deveremos alcançar rumo à felicidade. Seremos felizes quando nós fizermos a vontade do Pai, que está escrita na nossa própria consciência. Jesus já sabia que nós teríamos dificuldades nessa afinização e nos passa no seu Evangelho recomendações importantes, dentre elas, uma conhecida por todos nós: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Quando o mestre recomenda isso, certamente ele estava raciocinando e sabendo o que dizia, porque nós, todos nós, no estágio atual em que nos encontramos, erramos, cometemos faltas, temos deslizes e precisamos dos nossos irmãos e das nossas irmãs para nos ensinarem qual deve ser o nosso verdadeiro procedimento. Muitas pessoas são injustas para conosco. Outras nos ofendem, outras nos magoam, mas o procedimento que vamos ter diante dessas dificuldades colocadas para nós é única e exclusiva escolha nossa. Nós deveremos escolher o que deveremos fazer. Não poderemos ser controlados por quem quer que seja nas ações cotidianas, nas escolhas que possamos fazer. Jesus, então, exemplifica a cada um de nós qual deve ser o procedimento: amar a todos indistintamente, fazer com que todos possam ser incluídos, mesmo aqueles que possam nos desconsiderar, que não tenham apreço por nós, que não considerem a nossa amizade como importante, que desconfiem de nós, que sejam injustos para conosco. Jesus não recomenda que nós façamos aos outros, devolvendo na mesma moeda, as ofensas que possam chegar até nós. Ao contrário, ele recomenda que nós possamos vencer o olho por olho, dente por dente. A recomendação é bastante precisa: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serem considerados filhos de Deus. A recomendação, então, para cada um de nós é vencer o nosso impulso inicial de devolver na mesma moeda as ofensas que possamos ter recebido dos nossos irmãos. Quando são injustos para conosco, são problemas daqueles que cometeram a injustiça. Quando nós devolvemos na mesma moeda, nos responsabilizamos pela escolha que temos. Estamos e viemos na presente encarnação para aprendermos, para conseguirmos vencer não aos nossos irmãos, mas vencermos a nós próprios. E em que direção? Para não sermos mais aqueles que se sentem magoados, para conseguirmos fazer o que Gandhi conseguiu fazer. Quando perguntado se ele havia perdoado aquelas pessoas que por acaso o tivessem ofendido, ele para alguns instantes e diz que não, porque ele não se sentiu ofendido nas situações da vida. Estamos longe dessa atitude de Gandhi, mas é preciso entendermos que o aprendizado virá conforme o nosso esforço. Quando Jesus fala, meu Pai trabalha e eu trabalho, ele está recomendando a cada um de nós que nós pudéssemos também trabalhar.
E o que vem a ser o trabalho? Lá no Livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. Tudo que gere progresso, tudo que reequilibre, tudo que harmonize, então, seria trabalho. Se nós nos mantivermos calados, frente a uma ofensa, quando reconhecemos que naquele momento oportuno a nossa palavra muito mais gerará desequilíbrio do que harmonia, ficar calado é trabalho. É trabalho quando escutamos a opinião de alguém que consideramos ser mais tolo do que nós o somos naquele momento, mas damos a oportunidade daquele irmão, daquela irmã falar e consideramos, escutamos o que ele tem a nos dizer, não desconsiderando mentalmente, mas nos esforçando para retirar daquilo que vem até nós algo de bom. As experiências da vida nos levam a concluir que nós poderemos fazer escolhas, mas as escolhas sempre terão uma consequência. Não há escolhas que nós possamos fazer que não gerem uma perda. Por óbvio, quando fazemos uma escolha, no mínimo uma opção nós abandonamos e ficamos com uma outra. Vamos ter e receber conforme a nossa escolha. Se nós tivermos o padrão da vida futura como o norte das nossas escolhas, nós seremos muito mais felizes, porque não estaremos edificando a nossa casa sobre terreno pantanoso, sobre bases não sólidas, sobre alicerce mal feito. Jesus dizia: edificai sua casa sobre a rocha. E qual seria essa rocha, senão o que é verdade, o que é verdadeiro, justo e bom? Por isso, em outra passagem, Jesus também nos alerta que deveríamos procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais nos viria por acréscimo. Se nós valorizarmos as ofensas que possamos ter recebido, a desconsideração de outras pessoas para conosco, o melindre pessoal, o orgulho, a vaidade, nós faremos as piores escolhas. Imitaremos o erro, quando na verdade queremos nos libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, dizia Jesus, recomendando a cada um de nós que, se nós fizéssemos escolhas por conta da satisfação dos nossos desejos e não da vontade do Pai, nós teríamos que repassar a lição. Não vamos, nenhum de nós, ser condenados a penas eternas, nós já sabemos, mas teremos que repassar as lições e, em nosso próprio benefício, seria bom que escolhêssemos aquilo que nos geraria algo de perene, de eterno. Quando aprendemos, nós estamos nos libertando do erro, que muitas vezes nos levam a achar que estamos sofrendo, passando por dificuldades, quando na verdade estamos recebendo uma oportunidade de aprendizado. Como vamos aprender a perdoar se não formos ofendidos? Como vamos aprender a justiça se nós não somos colocados numa situação de procurar perceber qual deve ser a nossa situação, a nossa escolha? Qual deve ser a opção que devemos seguir? Como vamos aprender a ser tolerantes se não enfrentarmos situações de pessoas que nos exigem a nossa tolerância? Essas são oportunidades benditas, mas muitas vezes nós desconsideramos essas oportunidades de aprendizado e cabulamos a aula. Nós, na linguagem dos adolescentes, nós matamos a aula. Perdemos a oportunidade de aprender aquilo que nos libertaria. Sou obrigado a odiar uma pessoa que por mim declara ódio? Não sou obrigado a isso. Muito pelo contrário. É lógico que não poderei ter expansões de afeto para com ela, mesmo porque ela não deixaria que isso ocorresse. Mas eu não tenho que cultivar nenhum sentimento de vingança. Eu não tenho que oferecer nenhuma resistência à reconciliação. Eu não tenho que me alegrar quando aquela pessoa que me devota sentimentos de ódio está numa situação difícil, quando ela é prejudicada ou injustiçada. Ao contrário,
eu devo me oferecer, quando possível, a auxiliar aquele que está junto a mim em dificuldades, seja ele ou ela quem for, para que eu seja aquele que vence a si próprio e não aquele que procura vencer aos seus irmãos. Não viemos à presente encarnação, repetimos, para competir com quem quer que seja. Nós viemos à presente encarnação para competir conosco mesmo. E André Luiz nos fala que em nosso lar são poucos os espíritos que chegam após a encarnação como completistas. Completistas seriam aqueles que cumpriram o planejamento reencarnatório. Não são aqueles que se transformaram em santos, não são aqueles que realizaram grandes feitos, mas são aqueles que cumpriram o planejamento reencarnatório. E todos nós participamos do nosso planejamento. Todos nós temos uma tarefa e uma missão a desempenhar para o aprendizado que nós deveremos ter. Estamos frequentando um curso de perfeição e nenhum de nós ficará para trás nesse curso. Nenhuma das ovelhas se perderá, disse Jesus. Mas depende de nós a adesão à palavra do Mestre, que coincide com o que está escrito em nossa própria consciência. Deveremos, então, analisar a nós próprios. Diz o sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Se nós não conhecermos a nós próprios e tergiversarmos e tivermos medo de chegar a conclusões, por exemplo, de que somos preguiçosos, de que fomos omissos, de que em determinada situação fomos desonestos, que em outra situação fomos impacientes e que em outra situação fomos intolerantes, nós não nos conheceremos. E estaremos sempre vendo, como Jesus já disse, um argueiro, um pequeno cisco no olho do nosso irmão, da nossa irmã, e um poste, uma trave diante dos nossos olhos não será enxergada por nós. E essa cegueira advém do quê? Do orgulho, do egoísmo, da exaltação de nós próprios quando nos achamos melhor do que os nossos irmãos. Quando nós todos estamos com a possibilidade e vamos alcançar da perfeição. O que nos aguarda a todos, sem exceção, é a pureza de espírito, quando não mais sofreremos por dificuldades geradas pelo ciúme, pela vingança, tentativa de vingança, pela intolerância, pela impaciência, e seremos plenos, nos sentiremos aprovados por nós próprios, mesmo que todos nos apontem o dedo e que queiram apontar algum erro em nós, mas a nossa consciência nos aprova. Jesus nos recomenda que deveríamos ser exemplos como ele foi, não simplesmente por palavras, porque é fácil para nós falarmos, mas difícil executarmos. Quando nós somos ofendidos, aquele amor próprio parece que nos toca e nós tentamos devolver na mesma moeda. O convite de Jesus é diverso. Ele nos recomenda que deveríamos amar aos nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e fazer orar pelos que nos perseguem e caluniam. Parece difícil para nós, mas é algo que somente nós, individualmente, conseguiremos realizar. Vamos relembrar uma história conhecida do livro Libertação, um dos livros que André Luiz nos deixou pela mediunidade de Chico Xavier. E nesse livro, Libertação, nós temos o caso de uma entidade chamada Gregório, que tem vários seguidores e que se considera um cobrador, um juiz, um sacerdote que cobra os erros dos outros. Mas sabemos que na espiritualidade, espíritos bondosos procuram fazer com que todos nós sejamos esclarecidos. E nessa tentativa, procuram auxiliar a uma senhora chamada Margarida, que estava sendo obsidiada por espíritos asseclas de Gregório. Saldanha, Alonso eram pessoas que estavam trazendo dificuldades a Margarida e ela já estava sentindo organicamente, fisicamente, as dificuldades. Quando Gúbio, que era um instrutor que havia de trazer ensinamentos a André Luiz, chega até a residência de Margarida e André Luiz estranha.
porque ele, ao invés de proteger Margarida, ele se interessa pelos problemas e as dificuldades de Saldanha, que era um dos obsessores. Leôncio também era um dos obsessores e tem suas dificuldades atendidas por Saldanha. André Luiz estranha e diz, mas qual é esse procedimento? Não seria Margarida que deveria ser aquela que mereceria o amparo? E vem a resposta de Gúbio, dizendo que todos nós somos iguais. E se erramos, o erro é temporário, até o momento que possamos aprender. E ele começa a trabalhar sem dizer absolutamente nada àqueles dois obsessores. Atende às suas famílias, atende às suas dificuldades, e depois que eles estão atendidos, já mais calmos, serenos e tranquilos, porque eram cobradores, se sentiam cobradores do pai de Margarida, que era um juiz, que havia exarado uma sentença injusta, e aquilo trouxe dificuldades para eles. Mas quando atendidos pelo amor que Gúbio consegue transmitir, eles são vencidos e se tornam cooperadores de Gúbio no tratamento e auxílio a Margarida, que até bem pouco tempo atrás era alguém que estava sendo obsidiada pelos dois. Em nível maior, havia alguém chamado, uma senhora chamada Matilde, que no plano espiritual se interessava e tinha um amor por Gregório. Tinha sido sua mãe em encarnações anteriores, há centenas de anos. E Gregório havia se desviado e tomado a atitude de ser o cobrador, de ser um sacerdote das trevas, digamos assim, de ser um cobrador. Mas Matilde não desiste daquele a quem ela tinha tanta afeição. Com os sentimentos de mãe, nós vamos observar no último capítulo desse livro, Libertação, uma das cenas mais lindas em que ela se apresenta ao seu filho e ele diz que vai guerrear com ela. E ela diz, meu filho, eu não tenho nenhuma arma. A minha única arma é o amor. Invencível o amor de Matilde como mãe, que traz aquele que queria duelar com ela, que queria brigar para defender o seu pensamento, que queria continuar a cobrar os erros das outras pessoas, é vencido pelo amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Se não temos o amor na quantidade que nós desejaríamos ter, é preciso exercitar. Emmanuel já traz o socorro para nós, quando ele diz que a disciplina precede a espontaneidade. Se não consigo nos dias de hoje ser bom, se não consigo ser amoroso, posso refletir quais as disciplinas que devo me impor para alcançar aquele objetivo. Nenhum de nós deseja ser infeliz, nenhum de nós, mas muitas vezes nos enganamos nas escolhas que fazemos. Uma frase bastante conhecida por todos nós: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós vamos ter que repassar lições não aprendidas. Se ofendemos aos outros, teremos que passar por situações que nos tragam um aprendizado e não permitam que nós possamos ofender a quem quer que seja, que nós não permitamos a nós próprios. Se somos aqueles que perdoam, certamente não carregaremos um peso tremendo. O primeiro a sofrer é aquele que não perdoa. São pensamentos recorrentes que vêm à nossa mente. Muitas vezes tentamos ou queremos que a situação se afaste, mas é preciso que nós tenhamos o procedimento correto. Fazer o exercício para seguir o que Jesus nos recomenda. Amai os vossos inimigos. Nós temos que considerar os erros daqueles que nos infligem dificuldades como passageiros, como temporários. Nós passamos por várias experiências e também temos dificuldade de acertar a todas. Precisamos do auxílio, do perdão dos nossos irmãos, da cooperação daqueles que conosco convivem para vencer as dificuldades que são colocadas diante de nós. O Pai não quer que nenhum de nós sofra. Ele nos coloca numa situação de aprendizado. Como a mãe que leva seu filho ainda pequeno para tomar a vacina, e ele chora para tomar a vacina porque dói aquela picada da agulha, mas ela entende que aquilo ali é bom para o seu filho, que vai protegê-lo de dificuldades posteriores,
que vai protegê-lo no futuro, e ela permite que ele tome a vacina. Ele chora durante algum tempo, ela o consola, mas sabe que é necessário que ele passe por aquela situação. Assim, Deus nosso Pai permite que passemos por dificuldades. Todos nós já passamos por várias, muitos de nós estamos passando no momento, e no futuro passaremos por outras, mas é para o nosso aprendizado. Tendo a fé que Deus nosso Pai se encontra junto a nós, que todos nós temos um anjo guardião, um espírito superior a nós, que se encontra à nossa disposição, que avalizou a nossa presente encarnação, nós vamos vencer. E nos momentos de dificuldade maior, quando acharmos que o peso é muito grande, que não temos condição de executar aquela tarefa, há um recurso à nossa disposição, a prece. A prece que vai fazer com que angariemos forças para enfrentar as dificuldades, que tenhamos paciência, que consigamos ser tolerantes para com os nossos irmãos, para com as nossas irmãs, que não possamos impor a quem quer que seja ou violentar qualquer das consciências daqueles que convivam conosco. Assim, nós seremos considerados discípulos de Jesus. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, e não por se rotularem como católicos, espíritas, budistas, protestantes ou quaisquer outras denominações religiosas, mas por muitos se amarem. Ou seja, que nós possamos cooperar fraternalmente, construindo a paz. Muitas vezes pedimos, gostaria da paz. Quando Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, nós consideramos que receberemos como uma graça aquela paz. Mas Francisco de Assis já teve a interpretação correta naquela música conhecida por todos nós, Senhor, fazei-me instrumento de tua paz. Ou seja, instrumento é algo para a ação, é algo para o trabalho. Ferramenta parada enferruja. Se nós sabemos que queremos a paz, deveremos construí-la dentro de nós, materializando-a nas ações de relacionamento com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, no cotidiano de cada dia, ou seja, todos os dias, em todos os instantes, para que nós possamos criar um mundo muito mais fraterno, como é do nosso desejo. Quem pretende viver num mundo violento? Nós devemos fazer como Gandhi também recomendava. O primeiro princípio era a não violência, o segundo, a não violência, o terceiro, a não violência. Ou seja, nós não poderíamos ser violentos em várias situações. Quando respondemos rispidamente a alguém, estamos sendo violentos. É preciso nos conhecer, observar, vigiar e orar para saber qual deve ser o nosso procedimento nas várias situações da vida em que somos colocados. Muitas vezes nós tentamos fugir daquelas lições que são necessárias para nós. E nós deveremos entender que aquela pessoa que exige de nós, que é injusta para conosco, é aquele professor diferente. É o professor que nos ensina na prática, como diz Humberto de Campos em uma das suas crônicas, quando ele fala sobre um dirigente do centro espírita, que era palestrante, coordenador de vários trabalhos, diretor da casa, e ele, quando desencarna, é atendido por uma senhora que trabalhava na limpeza, na faxina do centro espírita, e ela só tinha aquela atividade no centro espírita. Mas ele é recebido por ela, recebe os ensinamentos também por ela. Depois de algum tempo se reequilibra, e depois de reequilibrado, ele se dirige a ela e pergunta: mas como eu, um diretor, um coordenador, palestrante, estou numa situação bem inferior à sua, você que me atende, como é que você explica isso? E ela responde com uma simplicidade, mas com um ensino grave para cada um de nós: eu fazia o que o Senhor falava. Ou seja, falar é importante, demonstra conhecimento, mas muito mais importante é fazer. Aqui, nesta mesma sala, há uns 15 ou 20 anos atrás, Divaldo Pereira Franco nos fala do médico pneumologista que fuma. O conhecimento sobre os males do cigarro, por profissão, ninguém tem mais do que ele. No entanto, ele se permite fumar. Somos nós, os médicos pneumologistas, que fumam. Quando já sabemos que devemos perdoar aos nossos irmãos,
quando sabemos que devemos tolerar as faltas de todos os irmãos, de todas as irmãs, que sabemos que Jesus queria a inclusão de todos nós, sem exceção. Quem precisa de médico, dizia o mestre, são os doentes, não são os sãos. Os doentes necessitam da nossa amizade, do nosso carinho, da nossa atenção, e nós deveremos dar aquilo que gostaríamos de receber. Não podemos exigir dos outros aquilo que não damos aos nossos irmãos, às nossas irmãs. Não poderemos guardar ódio de quem quer que seja. É um peso que nós carregaremos e mais dia menos dia teremos que nos desvencilhar dessa situação, desse peso que nos infelicita e impossibilita a nossa caminhada. Ficamos sempre presos à retaguarda, relembrando as situações difíceis, as injustiças que possam ter cometido conosco. Mas no passado, talvez até no futuro, ainda venhamos a cometer injustiças. Já fomos injustos para com os nossos irmãos. No entanto, o Pai acredita em nós. Os puros verão a Deus. Aí talvez esteja uma grande diferença. Quando puros, enxergaremos a obra de Deus em todas as situações, em todos os nossos irmãos, em todas as nossas irmãs. Jesus, como Espírito puro, enxergou a Deus em Madalena. Sabemos que era uma mulher de vida fácil, nos conta o Evangelho, mas ele acreditava, acreditou e ela se superou. Jesus enxergou a Deus em Pedro. E ele já diz que antes que o galo cantasse, nós já sabemos da história, mas Jesus acredita e Pedro se superou. Paulo era alguém que perseguia os cristãos, mas Jesus acreditava em Paulo. Esse é um vaso escolhido, diz ele a Ananias. E Jesus, sabendo da possibilidade de Paulo, nós também já sabemos o que aconteceu. Paulo se superou. Todos nós temos condição de nos superar, sem exceção. As dificuldades virão, repetimos, apenas para que nós possamos aprender. Não virão para nos colocar numa situação de sofrimento. Quando adquirirmos o aprendizado que aquela lição está querendo nos dar, a situação difícil cessa, passa. O convite é feito por Jesus. A adesão a esse convite cabe a cada um de nós. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis sossego para as suas almas. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Que a paz de Jesus permaneça conosco em todos os instantes de nossas vidas. Muito bem, nós temos então rico material para as nossas reflexões. Agradecemos ao Jabas Arraes pelas lembranças que nos trouxe, especialmente nesse dia. Como já falamos aqui, nós vamos então fazer a nossa prece, encerrando esse primeiro momento, mas estão todos convidados para o segundo momento, onde vamos ter uma tocata, e depois da tocata nós teremos então o passe como diálogo. Convido a todos, então, para um trabalho ainda de elevação de nossos pensamentos, das emanações, continuarmos buscando nos ligar ao plano superior da vida, fazendo com que, como instrumentos, não sejamos a negação, mas o aprendiz em esforço que coloca em prática a lição. A Ti, Jesus, pelas lembranças aqui trazidas, pelo companheiro, pelos cenários que se fazem, pelas vibrações sentidas, que possas te fazer em cada um dos corações presentes. Te agradecemos a doutrina que nos renova o aprendizado, nos esclarece, nos possibilita mais do que nunca, então, nos aproximarmos pelo entendimento de Tua lição. Mas sabemos, ó Jesus, que quando sentirmos o toque de alma em nossos corações, aí estarás. Possas então te fazer-nos presentes, encarnados e desencarnados. Auxilia-nos mais uma vez a fazer com que, mais do que palavras, sejamos ação, e que encontres em nós a repercussão que aguardas. Desta forma, te agradecemos. Mais uma vez a oportunidade renovada, a lição que nos esclarece, a oportunidade que nos leva à reflexão, e acima de tudo a vivência que nos permite contigo caminhar. Desta forma, permaneça com cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Tua paz esteja conosco
e que teu amor seja o princípio de relação entre nós, agora e sempre. Que assim seja. Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.